Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. No episódio de hoje, como integrar um novo cão à matilha doméstica? E mais, distúrbios do desenvolvimento. O tutor Alexandre Gopp, ouvinte e seguidor de meu podcast, possui 4 cães, sendo 3 Border Collies adultos, um macho e 2 fêmeas, e uma fêmea de Spitz alemão. Ele relatou que adquiriu mais um cão, outro macho Border Collie também adulto, e gostaria de saber qual a melhor maneira de integrá-lo à matilha e evitar conflitos com outro macho. Primeiramente, agradeço ao ouvinte por me enviar sua pergunta e o parabenizo pela iniciativa. Isso porque ele poderia, como a maioria dos tutores caninos, ter recorrido à internet, onde facilmente encontraria a resposta se o seu novo cão fosse um filhote, o que não é o caso, ou se tivesse adotado ou adquirido um animal de outra espécie, como um gato, por exemplo, para conviver com seus cães. Lembre que as interações iniciais entre cães residentes e novos cães podem ser imprevisíveis, diante do que defino como uma variedade de cenários prováveis, dependendo de cada cão. Diferente de um filhote, a chegada e integração de um cão adulto à matilha doméstica é um tema complexo, que envolve inúmeras variáveis e, em virtude disso, quase nenhuma certeza de que os 2 cães conviverão harmoniosamente 100% do tempo. Tudo dependerá de uma série de fatores que devem ser analisados antes que ambos sejam apresentados, além de constante atenção e empenho por parte do tutor durante e depois da apresentação. Pois bem, quando falamos da chegada de um filhote em nossas casas, o que devemos enxergar? Ora, um ser que ainda será moldado de modo a facilitar sua perfeita integração ao novo ambiente e aos grupos sociais humano e canino. Nesse caso, o tutor deverá ter uma visão preventiva e ter atitudes capazes de formar o caráter e comportamentos futuros do novo cão, zelando assim por sua educação e bom equilíbrio emocional, o que considero uma tarefa mais simples quando comparada à chegada e integração de um cão adulto. E aí surge a pergunta: por quê? Porque cães adultos certamente já viveram experiências que contribuíram para definir seu caráter e comportamentos. Nesse momento, será necessário seguir a máxima da etologia. Observe, analise e compreenda. Dessa vez, sob a ótica das ações corretivas, se necessárias, antes, durante e depois da união dos 2 machos. O que exigirá do tutor bom conhecimento sobre cães, com destaque para a força que os une em grupos sociais pela sobrevivência e perpetuação da espécie, o instinto, herança de seu ancestral lobo, o Canis lupus, além de peculiaridades da raça e individualidades de cada um dos exemplares. Além disso, será fundamental estar atento não somente às diferentes experiências vividas pelos 2 cães e analisar, com base em como se comportam, se há ou não compatibilidade para um convívio harmonioso entre eles e como proceder para alcançar tal objetivo. Lembro que cada caso é um caso. 2 cães irmãos nascidos da mesma ninhada poderão ser absolutamente diferentes porque foram separados e viveram situações diferentes, com tutores diferentes e em ambientes também diferentes. Pois bem, o primeiro passo é ter uma clara visão do macho residente. Ninguém melhor do que o tutor para saber como ele se comporta com outros cães, se pode ser descrito como um cão socializado, livre de traumas, que não reage negativamente a interações com seus congêneres, dentro ou fora de seu ambiente, enfim, dotado de um bom equilíbrio emocional, também nesse aspecto.
Devemos levar em conta ainda que, embora a domesticação tenha possibilitado aos cães o suprimento de suas necessidades primárias, ainda assim o instinto prevalece. Alguns cães podem apresentar um senso de territorialidade e hierarquia mais acentuado do que outros. Costumo dizer aos tutores que a etologia nos ajuda a viajar no tempo e visitar o passado. E isso é muito importante porque é lá atrás que geralmente encontramos possibilidades capazes de interferir positiva ou negativamente no equilíbrio emocional de um cão, justificando assim o porquê ou os porquês de um determinado caráter e comportamento. E quando digo lá atrás, estou falando, por incrível que pareça, de quando o cão nem era nascido ou até mesmo antes de sua concepção. É verdade. Como digo em meu livro Em Distúrbios do Desenvolvimento, e peço permissão para rever aqui o capítulo, diante da decisão de adquirir um cão de raça pura, é fundamental saber que as aparências muitas vezes enganam. Devemos nos lembrar que a morfologia, ou seja, a aparência de um cão, é importante, mas o que vai defini-lo como um bom cão não será somente aquilo que vemos, mas também e principalmente o que não vemos. Portanto, para não cometer erros, devemos ser exigentes, afinal estamos adquirindo e não adotando. Daí a importância de escolher um criador com referências, comprometido com a preservação e melhoramento da raça e, especialmente, de cada indivíduo do plantel. Um criador que valorize o processo produtivo como um todo, não se limitando somente ao padrão oficial, ou seja, morfologia mais temperamento, mais capacidade de realização de trabalho. Esse criador deve ir além, deve reconhecer a importância de garantir a todos os cães de sua criação um excelente equilíbrio emocional, o que pode ser alcançado por meio de cruzamentos conscientes e atitudes corretas durante todo o processo de desenvolvimento de cada exemplar. Como? Voltando sua atenção aos primeiros dias de vida dos filhotes, proporcionando a eles uma mãe presente e capacitada, mesmo que seja uma cadela substituta, no caso de perda da mãe dos filhotes, para atuar corretamente durante o período de socialização primária dos cãezinhos e em um ambiente que favoreça descobertas de todos os tipos. Isso para evitar o surgimento dos chamados distúrbios do desenvolvimento, um tema fundamental para quem busca saber mais sobre os cães, afinal, é de conhecimento que estou falando, para que saibamos como agir e realizar com sucesso a integração de um novo cão à matilha doméstica, especialmente se for um cão adulto. Eis aí a razão de eu ter mencionado que até mesmo antes do nascimento do filhote, poderão ocorrer erros que levarão o cão a adotar comportamentos indesejáveis. Enfim, assim como nos bebês humanos, a fase do desenvolvimento tem um papel importantíssimo na definição dos cães quando adultos. Será nas primeiras semanas de vida que os filhotes passarão por momentos cruciais para a construção de sua identidade social e equilíbrio emocional. Somente assim será possível atuar em favor do cão para adaptá-lo à sua nova realidade, havendo ou não a necessidade de correção de comportamentos que o tutor considerar indesejáveis. Um amigo tem um cocker inglês. Ele é muito bonzinho, então comprei um filhote da mesma raça. Mas desde o primeiro dia que ele chegou em casa, percebi que se comportava de um jeito bem diferente do outro cão. Ele late quase que o dia todo, começou a comer cocô e agora está ficando agressivo. Por quê?
Medo, incapacidade de lidar com estímulos, latidos prematuros, ansiedade, nervosismo, fugas repetidas, dificuldades de aprender a fazer as necessidades fisiológicas no lugar indicado pelo tutor, coprofagia, agressividade, hiperatividade, hipersensibilidade, hipervigilância, insociabilidade, são alguns comportamentos que podem surgir devido às más condições de criação, promovendo chamados distúrbios do desenvolvimento. Quanto antes, melhor. Geralmente, os distúrbios do desenvolvimento são detectados somente a partir do 4º mês de vida do filhote, ou seja, no início da adolescência. Infelizmente, a partir daí, será muito complicado resgatar o que o cão não aprendeu. Filhotes de cães nascem surdos, cegos e bastante limitados em suas capacidades motoras e sensoriais. Conseguem no máximo exibir reflexos primários que serão desenvolvidos gradualmente até que possibilitem respostas voluntárias. O período neonatal. O apego unilateral. O apego é um vínculo calmante que liga o cão a um ser em particular. Ao contrário das mães humanas, que anseiam pelo nascimento de seus bebês, apegando-se a eles antes mesmo de seu nascimento, as cadelas somente se apegarão aos filhotes após o parto. Os filhotes, porém, não demonstrarão qualquer apego nessa fase, denominada período neonatal, que vai de 0 a 15 dias aproximadamente, do nascimento até a abertura dos olhos. Se forem separados da mãe, por exemplo, outra fêmea servirá, desde que encontre aconchego em algo macio e que os aqueça e possam mamar. A mãe, entretanto, se mostrará inconsolável pelo afastamento dos filhotes. O apego primário, período de transição. O apego recíproco. A partir daí inicia-se o período de transição, de 15 a 21 dias aproximadamente, com o desenvolvimento sensorial dos filhotes. Visão, audição, tato e especialmente olfato começam a se desenvolver, tornando-os capazes de observar e fazer as primeiras descobertas, entre elas a mãe, que se tornará insubstituível para eles. O apaziguamento contribui para o apego, que reforça o apaziguamento, possibilitando o aprendizado. Você sabia que entre 3 e 5 dias após o parto, a cadela libera feromônios apaziguadores? DAP, Dog Appeasing Pheromone, que tem como função, como o próprio nome sugere, acalmar os filhotes, contribuindo para estabelecer um vínculo entre eles e a mãe. Pois é, tais hormônios são tão importantes que já existem versões sintéticas para utilização em situações de estresse canino. Lembro, porém, que tais substâncias devem ser vistas apenas como auxiliares durante o trabalho de correção comportamental dos cães, e não como soluções definitivas, pois não são adaptáveis a todos os casos. O período de socialização primária.
O reforço do apego. Em seguida, os filhotes entrarão no período de socialização primária, que vai da 3ª semana até o início da puberdade, ou seja, a partir do 4º mês até atingirem a idade adulta, que varia conforme a raça. A sensorialidade dos filhotes estará completa, o apego é reforçado e a mãe se transformará em uma referência para eles de como interagir e reagir com o novo, uma verdadeira educadora. Em exemplares de raças grandes, a socialização será mais demorada, considerando que exigirão mais tempo para sua maturação. As fases seguintes após a adolescência são denominadas estabilização, consolidação, maturidade e velhice. A capacidade de explorar, a homeostase sensorial. Para aprender a interagir com o novo e reagir de modo correto, os filhotes precisarão desenvolver a capacidade de explorar para formar um banco de dados, ou seja, precisarão viver experiências que sirvam de referências que os conduzam à tolerância e estabilidade emocional, que é o que chamamos de homeostase sensorial. E como isso acontece? O filhote se afasta para explorar ao redor e em seguida volta para a mãe com um único objetivo: acalmar-se, apaziguar, construindo assim, aos poucos, seu equilíbrio emocional. Sem a presença da mãe, os filhotes perderão a referência de calma, podendo tornar-se hipersensíveis, sujeitos à ansiedade pela falha dos chamados filtros sensoriais, além de hiperativos pela ausência do aprendizado, da autoverificação ou autocontrole. Por exemplo, ao morder outro filhote da ninhada e machucá-lo, a mãe intervirá, ensinando ao que mordeu que tal ação não é permitida. É o que chamamos de aprendizado da mordida inibida. Sem a mãe, entretanto, isso não acontecerá e o filhote poderá tornar-se hiperativo, sem limites, com imensa dificuldade de retornar à estabilidade emocional. Homeostase ou homeostasia é a condição estável em que um organismo ou objeto de estudo deve permanecer para realizar suas funções adequadamente, para manter-se em equilíbrio, independentemente das alterações que aconteçam no meio externo. O fenômeno de identificação do filhote ou impregnação. É importante que o filhote se identifique como um cão e reconheça seus congêneres e parceiros sexuais, o que deverá ocorrer entre 3 e 16 semanas de vida. Se mantido separado dos outros cães, não exibirá o comportamento social próprio da espécie, e para isso precisará do apego a outro cão. É o fenômeno de identificação ou impregnação, que se inicia por volta da 3ª semana e termina ao final do 3º mês de vida do filhote. Herdabilidade de comportamento. É por meio do apego que os filhotes observam e reproduzem os comportamentos que definirei aqui como habilidades sociais da espécie. É o chamado mimetismo. Por esse motivo, durante o período de socialização primária, os cãezinhos poderão imitar os comportamentos de seus pais. Enfim,
O apego é a base do desenvolvimento dos filhotes. Lamentavelmente, sabemos que no Brasil e em muitos outros países, os filhotes são afastados de suas mães ainda muito jovens, geralmente com apenas 60 dias de vida ou menos, até 45 dias, impedindo assim que desfrutem completamente do importante vínculo com os de sua espécie e de todo o aprendizado positivo resultante dessa interação. A maioria dos criadores estabelece o desmame para que os filhotes estejam prontos para deixar a mãe com 8 semanas de vida. São raros os criadores que vendem filhotes com pelo menos a primeira dose da vacina polivalente ou múltipla V8 ou V10. Segundo eles, o objetivo é permitir uma melhor adaptação ao tutor e ao novo ambiente. Lindo discurso, porém não corresponde à verdade. A venda do filhote com 60 dias de vida ou menos é uma prática cujo objetivo é o de apenas evitar despesas, pois nessa idade os filhotes já estarão em período de vacinação. São raros os criadores que vendem filhotes com pelo menos a primeira dose de vacina polivalente ou múltipla, chamadas V8 ou V10. Ora, falar em melhor adaptação do filhote ao tutor e ao novo ambiente não é uma boa desculpa, pois tal adaptação não depende somente do filhote, mas também dos conhecimentos do tutor sobre a espécie, que geralmente estão muito próximos de zero. A verdade é que o afastamento precoce do filhote de sua mãe e outros congêneres impedirá, como já mencionei, o fenômeno da identificação, impregnação e herdabilidade comportamental. Portanto, como sempre digo, o filhote estará sozinho, o que contribuirá para o seu desequilíbrio emocional e ao surgimento de sérios problemas comportamentais. Vacina polivalente, múltipla V8 ou V10 protegem contra sinomose, hepatite, adenovírus, parainfluenza, parvovirose, coronavírus canino e a leptospirose. A diferença é que a vacina V10 possui 2 cepas a mais contra a leptospirose. O médico veterinário é o único profissional capacitado a realizar a vacinação, determinar as condições do filhote e o número de doses e as melhores datas para a aplicação. O desapego entre mães e filhotes. Gradualmente, a mãe recusará as mamadas e ignorará todas as ações voltadas a chamar sua atenção. Enfim, os rejeitará, preparando-os para serem dependentes na adolescência, início do 4º mês em diante, até a vida adulta. Porém, os filhotes são afastados prematuramente de suas mães, interrompendo o período de desapego, o que os torna vulneráveis aos efeitos da separação. Como reagem os bebês humanos retirados dos braços de suas mães? Com os filhotes de cães não é diferente. Separados abruptamente das referências apaziguadoras e levados por estranhos para viver em um novo ambiente, fatalmente estarão mais propensos à dificuldade de adaptação e ao estresse. E assim, o mar de rosas que o tutor imaginou que viveria com a chegada do novo membro da família, rapidamente se transformará em noites mal dormidas, reclamações de vizinhos, xixi e cocô pela casa toda, destruição de objetos, etc. Frustrado, o tutor buscará respostas. E se e quando as encontrar, descobrirá uma imensa lista de soluções paliativas que exigirão dele e de sua família algum conhecimento básico sobre cães, extrema paciência e, é claro, bom vigor físico. Tudo porque o filhote foi adotado ou adquirido antes de completado o período de desapego. Alguém disse: quem tem pressa come cru e quente. Nesse caso, é a mais pura verdade.
O segundo apego primário. Uma fase que poderia ter sido evitada. Como apresentado, primeiramente o filhote se apegará à mãe. Porém, por não completar o período de desapego, caberá ao tutor mais essa tarefa. O que fazer, então? Primeiramente, o tutor deverá reforçar o apego para que o jovem cão se sinta seguro, sem mimos, sem carícias gratuitas, sem disputas entre os membros da família para definir a quem o cão se apegará mais, até que ocorra o que chamo de segundo apego primário, que poderá ser alcançado entre 15 e 30 dias, dependendo do nível de impacto emocional promovido pela separação da mãe. A partir daí, será preciso retomar o processo de desapego. Evidentemente, essa etapa poderia ter sido evitada se tivesse permanecido com a mãe até o final do 3º mês. Considerando condições ideais, o filhote chegaria à casa do tutor mais independente e, consequentemente, menos propenso à ansiedade, adaptando-se mais facilmente ao novo. Hiperapego. Meu cão me segue o tempo todo. Não come se eu não estiver por perto. Mostra os dentes quando alguém se aproxima de mim e chora quando eu saio. Isso é amor incondicional, não é? Não, não é. Isso é dependência, um sinal claro de absoluta insegurança e um grave problema comportamental. A síndrome da separação. A regra número 1 do desapego é evitar que o cão se torne dependente do tutor para tudo. Tal dependência levará o cão a destruir objetos com o cheiro do tutor todas as vezes que for deixado sozinho, não por raiva ou vingança, mas por não encontrá-lo onde seu cheiro está. Ele irá gemer, latir, ganir, gritar ou até uivar, tudo para chamá-lo como ele chamaria a própria mãe. Confuso, o filhote poderá urinar e defecar aleatoriamente, arranhar ou morder portas e batentes, ou mesmo lamber compulsivamente as patas por ansiedade, comportamento conhecido como atividade de substituição. Por esse motivo, é fundamental que, desde seu primeiro dia na nova casa, o cão seja estimulado a reconhecer todas as pessoas da família como seus tutores, evitando assim o chamado hiperapego e, consequentemente, a síndrome da separação quando for deixado sozinho. É bastante fácil encontrar na internet infinitas soluções, algumas delas bastante distantes da realidade, para a síndrome da separação. Entre elas estão, por exemplo, realizar os rituais de saída e chegada, mudar de roupa, sapatos, etc., balançar as chaves de casa ou do automóvel, abrir e fechar a porta de casa e não sair, até que ensine o tutor a sair e aos poucos gastar cada vez mais tempo para retornar. Quem diz isso jura de pés juntos que tais medidas são eficazes. Ora, a verdade é que não se pode exigir do cão que ele se comporte de determinada maneira se nada foi feito para conduzi-lo a tal comportamento. Além disso, as soluções apresentadas acima funcionarão apenas como uma verdadeira tortura para um cão que não passou pelo desapego e, portanto, é dependente e inseguro. Enfim, não se pode construir uma casa iniciando pelo telhado.
processo de desapego. Educar cães é ensiná-los a produzir ou deixar de produzir determinados comportamentos para que se tornem bons gerenciadores de suas emoções e, consequentemente, gozem de uma vida mentalmente saudável e feliz. Todas as iniciativas deverão partir sempre do tutor, que não deverá permitir que o cão se comporte como ele quiser. É preciso ensiná-lo a se comportar. Por exemplo, se o cão se aproxima regularmente buscando carícias gratuitas, mostre que a regra é: nada é de graça. Afaste-se dele e espere. Repita a ação quantas vezes forem necessárias, até que ele desista. Em seguida, chame-o e, quando ele se aproximar, aí sim, acaricie-o. Essa atitude mostrará ao cão que carícias sempre estarão associadas à sua vontade e a bons comportamentos. Como digo aos meus alunos, ignore o negativo, premie o positivo. O mesmo vale para as brincadeiras. Lembre-se que você deve determinar quando elas começam e terminam. Estabeleça quais os espaços da casa que ele pode acessar. Isso ajudará a se acostumar à separação quando precisar ficar sozinho. E como fazer isso? Aplicando o treinamento denominado Barreira Invisível, assunto que também está em meu livro e que apresentarei nos próximos episódios. Bem, parece ter ficado evidente a importância de estar atento a todos os detalhes quando desejamos adotar ou adquirir um cão, especialmente quando adulto. Entendendo a harmonia do grupo social canino. É importante ressaltar que a harmonia do grupo social canino dependerá muito do tutor, que deverá ter atitudes de um guia, mantendo-se emocionalmente neutro para alcançar o status de referência positiva de como os membros do grupo social canino devem reagir, evitando assim conflitos. Nesse caso, aconselho a rever o título Cheiro das Emoções, no capítulo A Capacidade Canina de Aprendizado de meu livro, quando deixo evidente que os cães se espelham nas emoções humanas que eles captam especialmente pelo seu poderoso olfato canino e também através de nossa linguagem corporal. Além disso, é fundamental que o tutor conheça muito bem seus cães para garantir a harmonia entre eles. Certa vez, um tutor me telefonou e disse que possuía 4 cães da raça Rottweiler, um macho e 3 fêmeas, todos inteiros, ou seja, não castrados, e que havia adquirido mais um macho, também adulto. Porém, todas as tentativas de aproximá-lo aos outros cães falharam, que ele se mostrava agressivo e, portanto, precisava de ajuda para resolver essa questão. Ao visitá-lo, pedi ao tutor que fizesse mais uma tentativa, o que me levou a descartar inúmeras possibilidades e quase imediatamente compreender por que o cão reagia daquele modo. Depois de uma rápida caminhada com o novo cão, eu o conduzi até a matilha doméstica e, para a surpresa do tutor, nada aconteceu, a não ser o natural reconhecimento olfativo. "Como pode?", perguntou o tutor. E eu respondi: "É preciso que você aprenda a estar emocionalmente neutro para que seus cães o vejam como uma referência positiva de como reagir. Seu medo ou insegurança durante a aproximação funcionam como a existência de um perigo real, estimulando-os a se espelharem em suas emoções negativas. Mantenha-se emocionalmente neutro. Isso o transformará em um guia que vale a pena ser seguido." Evidentemente, levou algum tempo para que o tutor atingisse essa condição, mas conseguiu.
Avaliando os integrantes da matilha doméstica. Pense, como você definiria o perfil psicológico de cada um dos cães da matilha? Todos são socializados? Como eles reagem diante da presença de pessoas que não conhecem, outros cães, objetos em movimento, sons e cheiros fora de casa, e também quando da visita de pessoas ou aproximação de um congênere em seu território, ou seja, da casa onde vivem? Existe na matilha um exemplar que manifeste maior instinto de territorialidade? Algum deles manifesta medo ou se mostra inseguro diante de determinadas situações? Com qual frequência ocorrem conflitos entre os membros da matilha e por quê? Como você definiria sua posição em relação a eles e a capacidade de prevenir tais conflitos? Pois é, conhecer a história do novo cão é importante, mas é fundamental também ter uma visão bastante clara de cada um dos cães da matilha para definir a maior ou menor compatibilidade para a integração do novo cão ao grupo social. Acho que ficou evidente que não devemos agir com pressa. O ideal é dar um passo de cada vez. Avaliando o novo macho. Evidentemente, será igualmente fundamental ter uma visão bastante realista do perfil psicológico do novo macho. Tudo deve ser considerado. Regra básica. A apresentação jamais deverá ser realizada no caso de cães inteiros, ou seja, não castrados, e se uma ou mais fêmeas estiverem no período do cio. Apresentando o recém-chegado ao novo ambiente. O ideal é primeiramente separar a matilha e apresentar o cão ao seu novo território, permitindo que ele faça um reconhecimento olfativo de cada um dos cômodos e especialmente do lugar destinado à alimentação e descanso dos cães da casa. O tutor saberá que o cão está ambientado quando ele começar a se mover livremente pelos ambientes. A interação com os humanos. É importante também que o cão se sinta seguro em relação aos humanos da casa. Não forçar aproximações e deixar o cão se aproximar naturalmente das pessoas é o ideal. Quando isso acontecer, poderá ser oferecido um prêmio, uma carícia, guloseima, por exemplo. O mais importante é que o cão se sinta seguro em relação aos humanos. Primeiro passo para a criação do importante laço de amizade e confiança que deve existir entre tutores e cães. A apresentação do novo cão aos outros membros da matilha. A apresentação deverá ser realizada em ritmo lento, prevenindo assim o desenvolvimento de reações agressivas ou baseadas no medo ou forte instinto de territorialidade. Lembro que se os maus comportamentos não forem controlados desde o início, podem tornar-se hábitos e ser muito difíceis de mudar no futuro.
O melhor conselho é que tais apresentações sejam realizadas em lugar neutro, fora de casa. Um cão de cada vez, para evitar sobrecarga emocional e estresse do recém-chegado. A partir daí, o tutor deverá observar se ambos emitirão chamados sinais de apaziguamento, o que pode ser encontrado em meu livro no capítulo A Comunicação Canina e também no episódio 7 de meu podcast. Algumas dicas iniciais para evitar situações de conflito. A apresentação entre dois cães exigirá um ajudante, preferencialmente adulto e bem orientado sobre os procedimentos a seguir. Os dois cães deverão ser mantidos na guia ou coleira, mas sem promover tensão no equipamento, evitando assim a chamada reatividade da guia. Permita que a interação entre os cães progrida em seu próprio ritmo. Mesmo que inicialmente eles se ignorem, é melhor do que forçá-los a uma situação que os faça ficar na defensiva ou agressivos. Estar atento é a regra principal, pois a situação poderá mudar num estalar de dedos. Importante, não force uma interação entre cães. Basta caminhar perto um do outro por alguns minutos. Um ou ambos os cães poderão ignorar um ao outro, como eu disse, o que é bom. Elogie eloquentemente boas ações e ignore maus comportamentos. Nesse caso, apenas caminhe com o cão e retorne para mais uma aproximação entre eles, até que os cães se mostrem tolerantes um com o outro. Mantenha uma interação inicial breve. Permita que eles toquem os focinhos e se cheirem um pouco, depois separe-os e realize com cada um deles alguma atividade prazerosa, como exercício de obediência ou brincadeira, por alguns minutos. Essa fragmentação do contato inicial pode ajudar a prevenir aumentos de tensão e aderência. Calma e produtividade devem prevalecer. Torne as apresentações agradáveis e amigáveis, para que os cães aprendam a associar coisas boas e descontraídas quando juntos. Tenha guloseimas à mão e use-as como recompensa pelo bom comportamento durante as interações positivas. E observe a linguagem corporal dos cães envolvidos. Uma linguagem corporal convidativa e feliz é um sinal de que as coisas estão indo muito bem. Uma linguagem corporal cautelosa e defensiva pode significar problemas. Diante de qualquer sinal negativo, separe os cães e reinicie a atividade calmante. O principal objetivo é evitar o aumento das tensões entre eles. Apenas mantenha-se positivo, emocionalmente neutro e dê tempo aos cães para se sentirem confortáveis com a situação. Ao avaliar uma interação positiva com cada um dos membros da matilha doméstica, a apresentação poderá ser feita também dentro de casa. Gerenciando a apresentação dentro de sua casa. Apenas como medida preventiva, estabeleça limites em sua casa, usando portões ou grades para que o novo cão e a matilha fiquem temporariamente separados, mas consigam se ver, cheirar e, consequentemente, estreitar os laços sociais. Atenção! Até esse momento, o novo cão ficará separado e a matilha livre para perambular pela casa. A alimentação será realizada também separadamente. O comportamento da matilha em relação ao novo cão determinará o momento de uni-los definitivamente. Assim que isso acontecer, é importante supervisionar as brincadeiras para evitar excitação e provável comportamento de intimidação entre eles. Caso isso ocorra, a brincadeira deverá ser encerrada pelo tutor e os cães separados. Do contrário,
elogios, mas sem excitá-los. Para prevenir conflitos, procure sempre enxergar o grupo social canino e não o cão especificamente. Evite privilégios e não deixe brinquedos espalhados ou quaisquer objetos que os cães entendam como seus recursos pela casa. Não se deve esquecer que no caso de cães não castrados, os machos deverão ser mantidos separados quando as fêmeas estiverem no período do cio. Até que se tenha certeza de que o novo cão está integrado à matilha doméstica, aconselho a nunca deixá-los sozinhos. A presença do tutor é fundamental para transmitir segurança. Mais uma vez, obrigado ao seguidor e ouvinte Alexandre Gobi por sua importante pergunta. Aproveito para desejar boa sorte com o novo cão e que ele rapidamente se integre à matilha doméstica. Eu sou Gelson Leite, autor do livro Cães, Só Amor Não Basta. Até o próximo episódio de Descubra Seu Cão, quando falarei sobre dominância canina e síndromes do desenvolvimento.